Já parou pra pensar que a pior coisa que pode acontecer e que vem acontecendo ao longo de séculos são mulheres tendo filho sem querer ter filho? Vamos ouvir o que as mulheres na internet estão falando sobre não ter filhos, por que elas tiveram essa decisão, como elas chegaram nelas, e vamos ver se você se inspira ou não. Quero saber a sua opinião, já vai deixando o seu like e comenta, viu? Coisas que eu mais escuto sendo uma mulher que não quer ter filhos, ainda mais casada e depois dos 30. Rompendo a lógica do nascer, crescer, se formar, casar e ter filhos, ainda é inconcebível para alguns que certas pessoas não queiram seguir esse padrão. Isso é até o horário biológico apitar. Essa é a minha top 1. Mas eu confesso que agora chegando perto dos 40, eu tô escutando ela muito menos porque eu acho que as pessoas estão se dando conta que meu relógio tá meio bugado. Mas quem vai cuidar de você na velhice? Gente, mas é filho ou cuidador de idoso? Filho pra mim. Exatamente. Quem vai cuidar de você na velhice? É o asilo? O cuidador de idoso? Os meus outros amigos? O filho dos amigos? Por que tem que ser o meu? Então você faz filho pra ter alguém pra cuidar de tu? Mais velha você vai se arrepender. Olha, tendo em vista a quantidade de tatuagens que eu possuo, arrependimento não é uma coisa que me preocupa muito. Ainda assim, existe a adoção. Exatamente, existe a adoção. A adoção é uma opção. As pessoas às vezes esquecem disso. Que você pode não ter um filho biológico e daqui a muito tempo, se você quiser ter um filho, você pode adotar. E aí não tem relógio biológico aí. Você pode adotar com que idade que for. Você pode adotar um netinho. Você vai ser tão sozinha na velhice. Gente, eu tô agradecendo se eu conseguir chegar na velhice. É Tá isso. sendo muito egoísta. Bom, você chama egoísmo eu não tomar uma atitude tão importante com base no que as pessoas querem que eu faça. Eu Sim. costumo chamar de responsabilidade. Arrasastes, é bem isso, assim, é responsabilidade, não é egoísmo. Por que seria um egoísmo eu não botar uma criança no mundo se, primeiro, a gente já tá aí com tanta gente no mundo que não tem mais espaço no mundo pra ter gente. Segundo, tem tanta criança que foi abandonada pelas pessoas que não foram egoístas, teoricamente, que você pode ir lá e adotar. Ó, vamos ver, vou procurar agora com vocês aqui no Google. Quantidade de crianças para adoção no Brasil. Vamos ver isso. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em maio de 2024, havia quase 3.800... Vocês estão vendo aqui? Deixa eu mostrar. Havia quase 3.800 crianças e adolescentes aguardando por uma família no Brasil. Já o número de pretendentes cadastrados no país era de mais de 46 mil. 3.800 crianças que podem ser adotadas já e mais 46 mil que estão querendo ser cadastradas. Então, assim, a gente tem muita criança disponível aí pra você ir atrás. Isso que são as crianças que já estão cadastradas, tem as pretendentes, tem criança que... E tem criança que tá na rua, tem criança que nem entrou ainda na fila, que nem consegue isso ainda. Então, vamos se ligar que a adoção muitas vezes não é vista como uma opção. Eu, por exemplo, a minha principal opção, querendo ser mãe, é justamente adotar. Vamos ver os comentários aqui, que eu achei interessante os comentários, ó. 42 anos e sem filhos. Quando alguém aborda o assunto, minto que sou estéril só pra ver a cara de constrangimento. Olha a dica, né? Imagina a cara de constrangimento da pessoa perguntando: por que você não tem filho? Ah, porque eu sou estéril. Aí a pessoa já fica: ai, me perdoa, me desculpa. Aí você constrange a pessoa que tá te constrangendo. É uma boa técnica. Já me falaram que sou egoísta, mas eu fico sem entender. Eu não quero ter filho justamente por pensar no bem-estar deles. Eu não queria ter nascido. Não quero pôr alguém no mundo pra se matar de trabalhar no CLT apenas pra sobreviver. Acho que isso é totalmente contrário ao egoísmo. Eu acho que é totalmente contrário ao egoísmo, se você tem esse pensamento e se você não quer. Já parou pra pensar que a pior coisa que pode acontecer e que vem acontecendo ao longo de séculos são mulheres tendo filho sem querer ter filho? A maioria das mulheres tem instinto materno ou não? Não sabemos. Até que ponto é instinto materno? É a sociedade que comanda isso, o comportamento da mulher? Ou a mulher, ela tá tendo aquela maternidade compulsória mesmo. Então ela se sente obrigada a ter filho porque essa é a regra, é assim que tem que ser. Porque eu tenho que formar uma família, eu tenho que ter filho. É uma obrigação ter filhos. Como seria se as mulheres fossem livres socialmente, na sua família, onde elas convivem, para escolher o que elas querem da vida ou não? Será que as mulheres engravidariam tanto? Não sabemos, né? Isso é um outro mundo que a gente não conhece. Mas isso me lembrou uma história da Ellen Gazzaroli. Vocês lembram dela? Olha isso. Perguntava. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta agora. Você quer ter filho ainda? É uma boa pergunta. É? O Silvio perguntou isso a vida inteira, porque ele era bem você preocupado. Pode ter filho ainda. Posso, não? Você tem 43 anos, ainda dá tempo. Que isso? Mas não sou casada, não tenho nenhum marido, então, claro, poderia ser uma produção independente sem problema nenhum. Já pensei nisso. Mas eu gostaria. Se eu fosse você. Eu gostaria de construir uma família, eu ainda acredito no amor. Você tem que construir uma família. Eu ainda acredito. E se você chegar no momento e ficar entre a cruz e a espada e perceber que
que Que você... bom que eu ainda não tive um filho, né? Então, Porque eu sou uma pessoa que me cuido muito. Acho que todos nós devemos se cuidar. Não é assim, deixar a torta à direita e fazendo, não. Eu me cuido, nunca aconteceu. Justamente por me prevenir muito, Sempre. me cuidando muito, nunca aconteceu. Que bom, né, que não aconteceu. Porque hoje, olhando pra trás, também Deus sabe o que faz. Eu penso que talvez eu fico me cobrando. Eu tô talvez precisando, né, conversar com um profissional, porque eu cheguei numa fase que eu fico, gente, 43 anos, não tenho um filho, não tenho família. Mas assim, não está sendo um problema, mas eu estou me questionando comigo mesma. Muito louco. A Ellen Gazzaroli, pra quem não se lembra dela, ela sempre foi assistente de palco do programa do Gugu. Sempre trabalhou no SBT, modelo, uma mulher linda, maravilhosa. Ela era um ícone de beleza. Ainda é, né? Eu lembro que quando eu olhava assim pra ela, eu ficava, ai, quero ser igual a Ellen Gazzaroli. Dá pra sentir um pouquinho de constrangimento dela na pergunta do Celso. E o Celso Portiolli, primeiro que ele é um cara, ele favor de ter uma família, e ele fala, você tem que ter uma família. Uma pressão muito grande, porque você não só tem a opção ou não de ter um filho. Antes do filho, você tem que decidir se você tem uma família. Uma mulher também que tem produção independente também já tem outras visões sobre ela na sociedade, né? Pode ser que ela só queira viver a vida dela sozinha e tudo certo, ou ficar com os contatinhos e namoros e não necessariamente criar uma família. Ela diz que tem vontade, quer procurar até um profissional pra tratar isso, mas quando ela diz isso é só uma suposição da minha cabeça, tá? Pela fala dela, parece que ela quer tratar porque, pelo visto, ela fala, eu tenho vontade, mas eu também tô feliz assim. Como se ela quisesse tratar a falta de vontade superior pra ela ir atrás disso mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que saber o que a gente quer, do que a gente tá afim. Pode ser que você não queira ter uma família, ter um filho. A minha opinião sobre isso, pensando em mim, o que eu quero, eu sempre quis ter uma família e eu sempre quis ser mãe. Lembro que tinha um livro que era assim, coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. Minha primeira da lista era ser mãe. E ser mãe pra mim era engravidar. Hoje em dia, eu sou uma mulher que eu quero ter filhos. Não quero ter filho biologicamente, pelo menos não eu engravidando. Mas eu quero ter um filho no momento onde eu me sinta confortável pra isso. Eu não me sinto confortável agora. Não quero culpar o meu filho, a minha filha, de coisas que eu não vivi. Porque, obviamente, a vida muda por completo. Com ou sem dinheiro, com ou sem condições. Se você tiver muito dinheiro, ainda assim sua vida muda por completo. Você pode ter uma babá, você pode ter muitas coisas, mas a sua vida, as suas prioridades, as suas responsabilidades mudam por completo. Então eu não tô afim da minha vida mudar agora. Por isso que eu sempre penso e sempre vou defender a adoção, porque pode ser que daqui a uns 10 anos, ou um pouquinho antes, mas daqui a bastante tempo, eu fale, beleza, vou adotar. É uma questão de você sentir quando é a hora, quando você pode se programar, né? Quando você não vive numa situação onde você é obrigada a ter filhos para você provar a sua feminilidade, para você se provar como mulher. Como se a gente fosse menos mulher, se a gente for casada, principalmente com um cara, não tem filhos, né? O que você acha? Comenta aí embaixo. E já deixa seu like no vídeo, deixa seu like pra ajudar. Por favor, me ajuda. Tenho 39 anos e não quero ter filho. Tá. Toda vez que eu falo isso, as pessoas vêm nos meus ouvidos e falam, mas por quê? Mas tu não tem esse sentimento de mãe? Tu não vai se arrepender? Quem vai cuidar de você na velhice? Esse é clássico. Enfim, minha irmã tem 4 filhos. Eu, nenhum. A minha irmã é mais nova que eu, 4 anos. A minha irmã é mais nova que eu também, ela já tem filho, eu não tenho. Teve 4. Eu não quis ter. E por muito tempo a minha família ficou, né, nos meus ouvidos. Minha filha, por que não vai ter filho? Quando que vai vir um filho? E pipipi, papapó, e pipipi, papapó. Só que eu desde sempre nunca tive essa vontade de ter filho. Nem quando eu brincava de boneca, nem quando eu brincava de casinha. Essa coisa, esse negócio flamejante dentro de mim pra ter filhos. Nunca. Só que pra muitas pessoas isso é como se a gente falasse, não quero ter filho. É como se a gente falasse assim, eu não gosto de ninguém que tem filho, eu não sei o quê. As pessoas entendem isso. Sim. Simplesmente eu não quero. Eu não quero ter filho. Não é porque a pessoa não tem vontade de ter filho que ela não gosta de alguém que tenha filhos. Eu tenho vários amigos com filhos, eu adoro, eu acho muito legal ser a tia Xanda. Mas eu não quero agora um bebê. Não sei nem se eu quero um bebê quando eu for adotar. Eu quero uma criança já um pouco crescida. A pessoa não querer ter filhos não necessariamente faz dela uma pessoa que não gosta de criança. Ela só não quer ter um filho dela. Ela às vezes deve ser uma boa, de uma tiazona maravilhosa que vai ser a preferida do teu filho. Pensa nisso. Ó, tem comentários aqui do pessoal falando exatamente isso, ó. Tenho 36 anos, não vou ter filhos, não gosto de crianças. Ah, essa aí já não gosta de criança, é diferente. Também tenho 39 anos, não tenho filhos. Não tive porque não foi a vontade de Deus mesmo. Fiquei viúva do amor da minha vida. Era com ele que eu queria, então anos
se passaram, arrumei outra pessoa, porém ele já foi vasectomizado, então não é o que Deus quer pra mim. Meu amor, se você quer muito, você pode adotar, né? Tenho 22 anos, não pretendo ter filhos. As pessoas vivem falando dos meus ouvidos porque eu não tenho filho ainda, meu Deus. É tão estressante ouvir sempre isso das pessoas, elas acham que é tão fácil. Minha menina, com 22 anos já estão te cobrando de ter filho, mas pelo amor de Deus. Eu tenho 25 e não quero, já fechei essa conversa com meu namorado. Ele diz que quer, mas comigo não vai ser. Isso é motivo de separação, né, pra muita gente, porque tem muita gente que quer e tem gente que não quer. Então, você precisa ser muito sincera, são conversas difíceis que precisam ser tomadas. Aliás, conversas difíceis é o que fazem o relacionamento ser bem saudável. Eu não quero ser mãe, e isso não me faz menos mulher do que você. E nós que tomamos essa decisão somos julgadas o tempo todo, inclusive por mulheres, com aquelas frases do tipo, mas você não vai conhecer o amor incondicional, a sua vida vai ser vazia, ou você é egoísta, ou você não gosta de criança, ou o principal, quem é que vai cuidar de você na velhice, como se filho fosse previdência privada. Nós, mulheres que tomamos essa decisão de ir na contramão do que a sociedade espera da gente, temos alguns bons argumentos pra você entender o nosso ponto. O Vai, primeiro argumenta, deles amiga. é o pai. Como é que você pode garantir que o homem que você ama hoje e que te parece um cara espetacular hoje, amanhã não vá cansar da paternidade e deixar essa carga todinha pra você? Por amor, você vai querer realizar o sonho dele de ser pai, achando que você vai ser especial por isso, por dar o presente mais incrível da vida dele. E a realidade são 11 milhões de mulheres abandonadas criando esses filhos sozinhas. O segundo ponto é que a sociedade faz a maternidade ser pra mulher uma jornada de muita culpa. Você é culpada por tudo. Absolutamente tudo. O terceiro fator é econômico. Hoje, a gente não tem condições de trabalhar e dar para outro ser humano uma vida digna. E se você não conseguir fazer isso, adivinha qual é o sentimento que vai te tomar? Isso mesmo, culpa. E o principal fator? Muitas de nós temos nossos próprios filhos para a gente poder reescrever a história horrível que nós tivemos com a nossa própria família. É um direito seu e é uma maneira de você lidar com isso. Mas muitas outras mulheres não querem reproduzir de maneira alguma os traumas que viveram. E isso também precisa ser considerado. O fato de eu não querer colocar outro ser humano no mundo não dá a você o direito de me julgar como mulher. Fala muito bem, hein, Jaqueline? Arrasou, adorei o jeito que ela argumenta. Parece uma advogada falando com argumentos, me tocou. Eu concordo com o que você falou e no final ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela disse assim, sobre a gente querer colocar alguém no mundo pra gente reescrever a nossa história ou pra gente fazer diferente do que foi feito com a gente, né? Isso é muito forte e isso é muito real. Eu acredito que um dos motivos de eu querer ser mãe quando eu tinha meus 20 e poucos anos era bem isso, assim, do que eu queria reescrever minha história, que fosse diferente na minha infância. Isso é importante, assim, a gente ter essa noção, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, mas como é que eu vou acabar com o meu sangue? Como é que eu não vou continuar o meu sangue? Tá tudo certo, às vezes seu sangue pode parar em você. Ou deixa pros seus irmãos, ou deixa pra outra pessoa. Você não tem que continuar o sangue. Essa cobrança aí é cobrança de família que tem herdeiro, né? Que tem bilionários, milionários, que aí tem que continuar o sangue lá. Ó. Aí você vai ser o Henrique III, o Henrique IV, e até chegar no Henrique VIII, né? Que é sinistro. São coisas que são pensamentos que quando você para pra analisar, faz muito sentido. Eu gostei muito do que a Jaqueline falou. O que você acha? Você concorda com ela? E a Jaqueline também comentou sobre o papel do pai, né? Esse vídeo aqui do Fábio Porchat saiu esses dias. E aí, vamos ver a opinião também de um cara que não quer ter filho. Vamos lá. Um dia eu tava conversando com o João Vicente. E aí ele falou, você vai ter filho? Eu falei, vou ter que ter, né? Aí ele falou, não, Fábio, se você não quer ter, não tenha filho. E eu, realmente... Você nunca tinha pensado, se eu não quero, se eu não quero, eu não tenho. Quando eu percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio. Né? Que gostoso. O bom Ai, que E delícia. é uma sensação que você não quer de jeito nenhum. Nossa, vou até deitar nesse sofá. saber que existem pessoas diferentes. É bacana saber, né? Não, e eu acho muito legal isso dele, porque ele não somente decidiu isso, como ele foi até o fim. Ele disse, não, vou ter. Como é que você lidou com essa opinião toda? Não teve, você falou, Na né? verdade, eu recebi muita gente falando assim, Fábio, eu vivo um relacionamento, eu não sei se eu quero, não quero. Poxa, que legal que você falou abertamente sobre Exato. isso. Pro homem ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem dessa sociedade, que é, se daqui a 40 anos eu decidir ter um filho, eu tenho filho. Quer dizer, não é uma questão fechada, porque pode acontecer. Ou não. Eu diria que não. Isso é um fato, hein? Isso é um fato. Porque o homem ainda tem muito mais vantagem, porque ele pode decidir a qualquer momento se ele vai querer ter um filho ou não, porque não tem esse negócio da biologia
Ele pode ajudar a gerar. Quem vai gerar tem uma data limite. Fábio, poxa. E é legal você ter consciência do privilégio que você tem de quando você quiser ter filho, você vai ter o seu filho e tudo certo. E aí, depois desse vídeo, você tinha vontade de ter filho e não tem mais? Você tem vontade de ter filho? Como é que é pra você essa visão do que você quer pra sua vida? Você já tem uma decisão muito certa? Eu confesso que é o que eu falei. Eu não tenho uma decisão muito certa, não. Eu quero muito viver isso, mas se eu não viver, tudo bem também. Eu acho que não é uma coisa que tem que acontecer na minha vida. Mas eu tenho uma sensação de que vai acontecer na minha vida. Intuição, assim. Não agora, mas depois de um tempo. E eu tenho o privilégio de me relacionar com outra mulher, então eu não corro o risco de engravidar sem que eu queira. E também não quero engravidar, porque eu tenho certeza que eu não quero gerar ninguém. Isso eu não quero. Engravidar, pra mim, significa abrir mão da minha vida durante 9 meses. Eu não tenho interesse nisso. Isso é certo pra mim. Mas de resto, vamos viver a vida e saber como é que ela vai ser. E aí, deixa sua opinião, deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.